Conversar com o Gustavo Uribe, porque cansei de ir em desfiles militares de 7 de setembro em Brasília, a esplanada dos ministérios fica lotada, né? Tem toda uma mobilização, era bastante interessante de ir para lá com família, é um programa mesmo, né, de família, você ir ao desfile. Uribe, o que deve mudar, como deve ser esse ano? O esquema de segurança deve ser maior do que em anos anteriores. Nós tivemos 2 anos sem 7 de setembro do desfile tradicional por causa da pandemia do coronavírus. Uma das recomendações que eu apurei com o GDF, o governo do Distrito Federal, é que a Praça dos Três Poderes vai ficar interditada durante o feriado e na véspera do feriado. A grande preocupação é a segurança da sede dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, justamente por causa daqueles protestos que vimos em anos anteriores contra o Supremo Tribunal Federal. Então, é uma medida de cautela. Um outro ponto, ano passado, nós tivemos um movimento de caminhoneiros estacionados na esplanada dos ministérios. Neste ano está proibida a circulação de caminhões no entorno da esplanada dos ministérios, justamente para garantir a segurança dos prédios públicos. Nós teremos, então, o presidente Jair Bolsonaro neste ano. Não é tradicional o discurso, e você sabe, Daniel, a gente que acompanhou várias coberturas de 7 de setembro, o presidente da República não costuma fazer um discurso. Ele simplesmente faz a passagem pelas tropas e autoriza o início da cerimônia, o início do desfile militar. A expectativa é de que no palanque do presidente haja vários ministros, alguns convidados, pastores evangélicos e a possibilidade de alguns aliados do setor empresarial, tanto do varejo, também do agronegócio, estejam presentes. Depois, o presidente Jair Bolsonaro vai ao Rio de Janeiro, onde está programada uma motociata e alguns eventos na orla de Copacabana. E aí houve uma diferenciação, haverá eventos políticos e protestos favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro e aqueles eventos no Forte de Copacabana, que são eventos militares, por exemplo, da aeronáutica, com a Esquadrilha da Fumaça, haverá da Marinha, alguns navios. E aí a grande polêmica, que o próprio governo federal criou uma polêmica onde não havia. O desfile militar é feito tradicionalmente na Presidente Vargas, que é no centro do Rio de Janeiro. Mas o ministro Paulo Sérgio Nogueira, em um gesto político para agradar o presidente Jair Bolsonaro, deslocou para o Forte de Copacabana. Por isso que o Tribunal de Contas da União tem questionado a questão política. Mas haverá uma diferenciação. Haverá o desfile militar ou as solenidades militares, não vai ser mais um desfile, porque o Forte de Copacabana ele não comporta um desfile como seria na Presidente Vargas, no Forte de Copacabana. E aí, em outro ponto da orla de Copacabana, haverá os eventos políticos. Então, o Ministério da Defesa acabou criando uma crise para atender ao presidente Jair Bolsonaro, algo que não precisava. Além disso, a gente lembra, é o bicentenário da independência do Brasil. Você mesmo, Daniel, fez uma série de reportagens a respeito do assunto com a Luciana Barreto. É uma festa de todos os brasileiros e não do presidente de plantão. É isso. Valeu, Uribe. Até para a gente localizar, vamos mostrar imagens de Brasília aqui para você ter uma ideia como que é a parada do desfile militar lá em Brasília. Porque geralmente ela é feita nessa via de cá, da esplanada dos ministérios, nessa ala norte, virado para cá, onde fica o Ministério da Defesa, inclusive. Então, geralmente, aqui eles montam os palanques, montam os palcos e onde há o desfile militar. Aqui atrás do Congresso Nacional é onde fica a Praça dos Três Poderes. Ali ficam justamente os três poderes. Dá para você ver o Congresso Nacional de costas, o Palácio do Planalto, o Executivo, e o STF, o Judiciário. É ali que, como o Uribe nos conta, que a Praça dos Três Poderes vai ser interditada um dia antes. E não vai poder caminhão. Na última manifestação, que inclusive virou alvo de investigação dos caminhões ali nessa parada de 7 de setembro, porque foi vista como uma forma de intimidação e quem financiou esses caminhões lá em Brasília neste dia específico, tudo isso chamou a atenção. Então, o caminhão não vai poder.